Se você não tem medo de quem está do seu lado, nem de escuro, feche seus olhos. Pai, nós te amamos, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e declaramos o teu reinado sobre nossas vidas. Declaramos a tua autoridade, a tua soberania sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, clamamos pelo teu poder nessa noite. Clamamos que o Senhor fale em alto e em bom som, para que todos nós possamos ouvir a tua voz, receber direções tuas, sermos confrontados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos confortados pelos teus braços nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos estejam acampados aqui à volta, nos guardando. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos o nosso amor a Ti e te pedimos mais de Ti nessa noite. Mais de Ti nessa noite, Senhor. Mais de Ti nessa noite. Mais de Ti nessa noite. Nós precisamos de algo novo em nossas vidas. Põe, Senhor, põe no coração de cada um. Põe, Senhor, põe no coração de cada um uma expectativa nova. Põe no coração de cada um, Senhor, uma adoração nova, uma expectativa nova, para que possa sair daqui maior e melhor do que entrou, para que possa crescer em graça e em sabedoria, para que possam ter as vidas transformadas pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estão prontos? Amém. Nós vivemos uma época muito difícil e complicada, né? É uma época em que o mundo oferece muita coisa, colorida, bonita, cheirosa, gostosa. E é difícil caminhar no Evangelho. Para aqueles que ainda não entraram no Evangelho, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus e não tiveram uma mudança de vida, é difícil escolher a mudança. É difícil resolver assim, eu vou largar aquela vida de droga e sexo ilícito, prostituição, adultério, eu vou largar aquilo tudo, vou largar isso e vou mudar de vida. É difícil. Pelas facilidades. Mas uma vez que você já chegou até aqui, é porque você já venceu uma barreira, amém? Glória a Deus, você já venceu uma etapa. Mas fala para quem está do teu lado. Tem mais. Tem mais para você conquistar. Tem mais para você vencer. Tem mais. E essa época, ela está difícil, ela está complicada. Porque mesmo depois de você aceitando Jesus, mesmo depois de você querendo mudar de vida, não quero isso mais para mim, eu quero uma outra coisa, eu quero mudança. Aí vem um outro tipo de problema. As informações desencontradas. Muita gente fala muita coisa. E com a internet, o acesso rápido às informações, essa geração high-tech, essa geração online, tudo é urgente, tudo é agora, tudo é para ontem, tudo é muito rápido. Com isso, o que acontece? Quem tem boca fala o que quer, amém? Quem tem um teclado escreve o que quer também. Quem tem um smartphone, né? Escreve o que quer. E lança na rede aquilo como se fosse verdade. E os filhos perecem por falta de conhecimento. Sabe, porque tem um monte de gente na igreja lá do Polo Ártico. Paulão, você que está visitando, Polo Ártico é uma igreja hipotética, longe, onde não mora ninguém. E que meu irmão, tudo que não presta está lá, amém? Então assim, lá na igreja do Polo Ártico, não é aqui não, lá, tem uma galera que fuça muito na internet. E acha um monte de blog interessante. E que cada um escreve o que quer e fala o que quer.
e com ideias novas, e com teologias novas, e com paradigmas novos, e com culturas novas, e com tradições, e vai misturando tudo, e vai virando uma salada, e pregadores vão ficando famosos no Facebook e nas redes sociais, e cada um vai dizendo alguma coisa, e cada um vai falando alguma coisa, e o povo de Deus vai comendo esse lixo, e vai comendo esse lixo, porque é mais fácil, porque vai olhando para aquilo, mas ninguém tem coragem de ler a palavra de Deus e saber o que é a verdade. Prefere ler blog, prefere ver vídeo no YouTube do que ler a Bíblia. Aonde está a verdade? Eu me deparo com cada aberração que eu fico me perguntando como e da onde que essa criatura tirou isso. Baseado em que esse sujeito está falando essa asneira. E que parte da igreja lá do Polo Ártico toma como verdade. E cada vez vai ficando mais difícil ser cristão. E cada vez vai ficando mais difícil andar dentro dos conceitos, dos preceitos da Bíblia. Como está difícil ser crente. Muito difícil. Eu quero ser crente. Eu quero vir ao culto. Mas na boa, eu não sei nem por que existe culto. Eu não sei nem por que leem em salmo, e depois do salmo tem um louvor, e depois do louvor tem os recados, e depois dos recados tem o dízimo, e depois tem a palavra. E por que não muda isso? Eu não sei. Pessoas que não têm coragem de perguntar o porquê, não para questionar, mas para aprender, porque não interessa aprender. Pessoas que não perguntam, chegam e perguntam: por que o culto não é só louvor, só adoração? É tão bom adorar, é tão bom ficar cantando essas músicas que emocionam. Ou por que não fazemos um culto só de palavra? Eu gosto tanto de aprender, eu gosto tanto de ouvir a palavra. Ninguém pergunta por que existe uma liturgia. Por que é desse jeito? Por que um culto é dessa forma? Eu venho aqui fazer o quê? Eu venho aqui no domingo à noite fazer o quê? Não há mudança de vida. E aonde há mudança, a mudança não é reconhecida. Porque não transporta a glória de Deus. Homens e mulheres comuns no meio da multidão. Quando você foi chamado para ser um incomum, quando você foi chamado para refletir a glória de Deus, quando você foi chamado para fazer a diferença nessa terra, quando você foi chamado para onde você botar os seus pés, ser estabelecido o reino de Deus, quando você foi chamado a abrir a tua boca e trazer à existência aquilo que não existe, quando que você que foi chamado a agarrar no sobrenatural e trazer para o plano natural, você foi chamado para isso. E por que essas coisas não acontecem? A Bíblia nos ensina como elas vão acontecer na sua vida. Tem alguém querendo saber? Alguém quer aprender nessa noite? Alguém quer crescer nessa noite? Alguém? Nós temos um grande exemplo aqui. Para facilitar a minha vida, eu peguei um exemplo conhecido. Glória a Deus. Daniel. Todo mundo já ouviu falar de Daniel? Quem nunca ouviu falar de Daniel aqui? Quem já ouviu falar da cova dos leões? Daniel foi jogado na cova dos leões e o leão não fez nada. Todo mundo já sabe da história, né? Amém, igreja? Fala comigo. Pronto. Então já melhorou, já facilitou a minha vida. Não preciso de muito esforço. Você já conhece a história? Bom, o profeta Daniel era um homem temente a Deus. E ele era um crente. Ele era um cara macho mesmo, cristão mesmo. Não tinha negócio, não tinha conversa fiada com ele não. E ele era tão transportador da glória de Deus, tão transportador da glória de Deus, que três reis honraram a vida de Daniel. Por causa da sua fidelidade a Deus. Dário, Ciro e Nabucodonosor.
Os 3 reis da Babilônia honravam aquele cara. Eu honro aquele cara ali, meu irmão. Daniel honrava a Deus e Deus o honrava. Porque as coisas funcionam assim. Você honra a Deus e Deus te honra. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente se está frio, se está ventando, se está chovendo, se está com trabalho, se está sem serviço, se está doente do jeito que está, independente das circunstâncias, o Senhor te honra porque você honra a Ele. E Daniel foi um grande líder que decidiu que só se curvaria a Deus. Que eu só me curvo para o Senhor, eu só me ajoelho para o Senhor. E por causa da decisão dele de só servir a Deus, Deus honra ele surpreendentemente e abundantemente. Princípio de honra. E como que essa igreja tem ouvido falar de honra? Pelo princípio da honra, nós precisamos aprender com a história de Daniel. Abre a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Daniel 6, 1. Só para dar uma remexida aqui, não vou ler tudo não. Amém, igreja? Quem já abriu, dá um glória aí. Quem está procurando, um aleluia. Daniel 6:1 diz assim: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que tivessem sobre todo o reino. E sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais esses presidentes dessa conta, para que o rei não sofresse dano. Se liga aqui, dá uma paradinha aí. O rei chegou e falou assim: para tomar conta do reinado, para tomar conta do meu império, eu vou botar 120 homens. 120, pode chamar de governador, de prefeito, chama do que você quiser. 120. E em cima desses 120, eu vou colocar 3. Se ligou? Primeiro está o rei, depois tem 3, e depois dos 3 tem 120. Daniel é um desses 3. Glória a Deus, estão entendendo? Estão entendendo? Agora lembra que Daniel era escravo. Não esquece disso não. Bom, versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes. Quer dizer, ele era diferente. Porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito excelente. Vira para a pessoa mais cheirosa que está perto de você aí e fala com ela: espírito excelente. Falou com a pessoa cheirosa? Agora fala com a pessoa mais bonita que está aí perto de você: espírito excelente. Ó, não é possível que seja a mesma pessoa, amém? Bonito e cheiroso é demais. Ou uma coisa ou outra. Agora fala com a pessoa mais espiritual que está aí perto de você: espírito excelente. Aleluia. E o rei pensava constituir sobre todo o reino. Quer dizer, porque Daniel tinha um espírito excelente, o rei pensava em colocar ele sobre todo mundo. Meu irmão, aquele cara tem alguma coisa nele que eu não sei o que é o espírito excelente, que eu vou botar ele para mandar em geral. Deixa o cara comandar tudo, porque ele tem um negócio diferente. Versículo 4. E então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Bom, a partir daí, para encurtar a história, os 120 tentam armar para Daniel. Glória a Deus. E aí vai lá no rei, faz ele assinar um edito de que não poderia se curvar mais. Durante 30 dias, não poderia se curvar a outro rei, só poderia se curvar para o rei, não poderia se curvar a outro Deus, só para o rei. Estão me entendendo? Estou tentando encurtar a parada. Glória a Deus, amém?
Só que Daniel, fiel, vai lá, todo dia vai lá no seu quarto e ora para o Senhor, tranquilo. E aí vem os outros e veem que ele está vendo, que ele está orando, que ele não está cumprindo. E aí fala para o rei e pegam ele e colocam ele dentro da cova. Pula lá para o versículo 20. Versículo 20. Virou a noite. O rei foi lá, correndo, porque o rei amava Daniel, amém? Quem não vai amar? Qualquer um que transporta o Espírito Santo é para ser amado na terra. Qualquer um que transporte o Espírito Santo, qualquer um que seja a habitação do Espírito Santo, é para ser adorado. É para ser adorado no sentido, não é de adoração não, amém? Olha a palavra, olha o português confuso aqui. É para que gostem das pessoas, porque ela tem um espírito mais que excelente. Quando diz que o espírito mais que excelente, não quer dizer só que é a habitação do Espírito Santo, não. Quer dizer que é uma pessoa que não causa contenda, quer dizer que é uma pessoa que não é fofoqueiro, quer dizer que é uma pessoa que não cria divisão, quer dizer que é uma pessoa benquista, quer dizer que é uma pessoa que agrega, quer dizer que é uma pessoa que aonde chega, ela faz diferença, porque ela contribui. Isso é um espírito excelente. Alguém quer viver perto de alguém assim? Glória a Deus, aleluia. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste o rei. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Daniel estava vivo, meu irmão. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou. Daniel falando. O meu Deus enviou. O meu Deus enviou um anjo. E fechou a boca dos leões. Para que não me fizesse dano algum. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Essa história é doida pra caramba. Mas ela tem muito para nos ensinar hoje. E ela começa nos ensinando de que um servo fiel, um crente de verdade, não é esses fuleiragem não que anda com a Bíblia debaixo do braço não, crente, meu irmão, crente, homem de oração, homem e mulher de verdade, que transporta a glória de Deus, que abre a boca e fala do amor de Deus. Homem e mulher, homens e mulheres que tenham a vida transformada, que era lixo aqui na terra, e hoje, para a honra e glória do Senhor, homens e mulheres transformados. Daniel era assim. Mas mesmo sendo assim, o inimigo armou armadilha para ele. Isso nos ensina nessa noite que os servos de Deus não estão isentos das armadilhas do inimigo. Tem algum servo de Deus aqui? Tem armadilha para você. O inimigo está armando armadilha para você. Muitas vezes, o inimigo, ele tenta nos pegar na nossa própria fé. Usando o nosso próprio testemunho. Porque o que enrolou Daniel foi o testemunho dele. E ele para isso, ele cria situações aonde confronta a nossa fé, diretamente confrontado, diretamente nós somos confrontados pela nossa fé. E aí, nesse caso, o inimigo, ou o mundo nos diz, ele tenta nos fazer crer que para estar bem com os homens, nós podemos estar mal com Deus e desobedecer a Deus. Para estar bem com os homens, querem nos fazer acreditar
que não tem problema, que é relativo, que de vez em quando não é problema, que a misericórdia se renova toda manhã, que o Senhor está pronto a perdoar, e por isso eu posso seguir a minha vida bem com os homens. O mundo tenta nos fazer crer que em certas circunstâncias obedecer a Deus é legalismo, é fanatismo. Deixa de ser fanático, Daniel. Pô, já falou lá que não é para orar? Você vai insistir e vai morrer por causa disso? Pode ser que alguém esteja falando que você é fanático porque você vai à célula, porque você vai no mergulhando, porque você faz o devocional, porque você não perde um culto, porque você é um dizimista fiel, porque você entrega mais oferta do que o Senhor te pede. Estão falando que você é fanático. Estão falando que você é fanático porque todas as vezes que você abre a boca, você fala de Jesus. O mundo tenta nos fazer crer que obedecer a Deus e ser fiel em certas situações é assumir a morte, é assumir a derrota, a perda do prestígio. Se liga, Daniel era o cara. O cara anoiteceu como um dos principais do reino e passou a noite na cova. Daniel, está doidão? Olha o que você está jogando fora. Olha o que o mundo te oferece. Olha o que a Babilônia te oferece. Olha o que o rei te oferece. Olha o que esse governo te oferece, Daniel. O mundo tenta nos fazer crer que em certos momentos, em certas circunstâncias, não devemos obedecer ao Senhor, mesmo que isso pareça ser loucura. O mundo diz isso. E tem um monte de gente dizendo isso, que se diz cristão. Não é isso tudo não. Precisa disso não. Fazendo você negociar a tua santidade, fazendo você negociar a tua integridade, a tua honestidade, fazendo você negociar, fazendo você viver como os da Babilônia, olhando para você, não ver diferença entre esse é povo de Deus ou é babilônico. Quem é essa pessoa? Não consigo distinguir, não consigo entender, não consigo reconhecer pela maneira como ela vive. A maneira pela qual nós somos reconhecidos é pela nossa cultura, e a cultura do cristão precisa ser a cultura bíblica. Mas o fato é, o Senhor livrou a Daniel. E por que o Senhor livrou a Daniel? Por que o Senhor fechou a boca dos leões? Você precisa sair daqui com uma certeza nessa noite. Existem armadilhas para você. Leões rugindo para você. E não importa o que os homens digam. Não importa o que o mundo diga. O Senhor livra os seus. O Senhor livra os seus. O Senhor livra os seus. Que você possa ter essa certeza. O Senhor cuida dos seus. A palavra das autoridades era: não tem jeito, acabou. Quis obedecer a Deus, agora você está em maus lençóis, seu fanático. O seu fanatismo te levou à derrota. Mas o versículo 19 e o versículo 22, ele mostra que Deus não desampara os que o temem. Alguém teme a Deus aqui? Temer não é ter medo.
O Senhor diz que Ele não desampara os que o temem. E o Senhor livrou a Daniel e Ele vai livrar você também. O Senhor livrou Daniel e Ele vai livrar você também. Ele diz na sua palavra em Romanos 8:28 de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então não importa o que esteja acontecendo na tua vida, se a tua vida está reta diante do Senhor, tudo vai cooperar para o teu bem. Tudo vai cooperar para o teu bem. Independente do que está acontecendo, independente do que está acontecendo na tua vida. O Senhor livrou a Daniel por causa de algumas ações que Daniel tinha. Algumas questões, alguns requisitos de Daniel, que nós precisamos trazer para nossas vidas nessa noite. Que nós precisamos aprender com Daniel nessa noite. Para que sejamos aprovados pelo Senhor, para que leão nenhum nos alcance. Alguém sabe quantas questões são? Mas só vou falar de 4 hoje. 4 vai ser o suficiente para que você possa crescer nessa noite. A primeira ação, aprende. A primeira ação achada em Daniel e que você precisa trazer para a tua vida nessa noite. A primeira ação que livrou Daniel dos leões e que vai te livrar também é a fé em Deus. Versículo 23 diz: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Muitos podem ter falado, o leão não estava com fome. Muitos podem ter falado, Daniel era domador de leão. Muitos podem ter falado, Daniel entrou com uma arma e atirou, e quando os leões, sei lá, pode ter contado muita história, por que os leões não atacaram Daniel. Mas a palavra de Deus diz por que os leões não atacaram Daniel. Versículo 23 diz, porque crera no seu Deus. A mesma fé que que livrou Daniel dos leões, é a fé que te leva para o céu. Só há uma forma de ser salvo dos leões. Só há uma forma de ser salvo dos leões. Só há uma forma de entrar em Nova Jerusalém. Só há uma forma de adorar o Senhor pela fé em Cristo Jesus. Não há sacrifício, não há entrega, não há nada que você possa fazer a não ser a tua fé em Deus, a não ser a tua fé em Jesus Cristo. Foi pela fé que Daniel foi salvo, e é pela fé que você pode ser salvo hoje também. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer, se não há fé, não tem como se viver um cristianismo. Não há como ser cristão se não tiver fé. Daniel não negociou a sua fé, mesmo em situação de risco. Você também não pode negociar a tua fé, porque a tua fé é honra a Deus. E sempre que você honra a Deus, Deus honra a nossa fé. Aquela cova foi um teste para Daniel. E o Senhor só prova aqueles que Ele quer aprovar. E o Senhor quer te aprovar nessa noite. Não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair. Não importa se você está gostando ou não da palavra, o que importa é o que você vai fazer com ela na tua vida. A fé de Daniel exigiu dele fidelidade. E ele foi achado por Deus fiel ao Senhor. Tem alguém aqui que é fiel?
Muito é falado sobre ser fiel. Fiéis da igreja X, fiéis da igreja amarela, fiéis da igreja verde, fiéis da igreja bola de neve. Mas o que é ser fiel? O que é ser fiel? Normalmente fiel é o nome do cachorro. Quem conhece algum cachorro com o nome de fiel? O que é ser fiel? Eu vou te explicar o que é ser fiel. Ser fiel é cumprir aquilo que obriga a si próprio. Isso quer dizer que ser fiel é voluntariamente. Eu sou fiel da igreja Bola de Neve porque eu me obrigo a estar aqui. Ninguém me obriga a estar aqui. Você só pode ser fiel a Jesus Cristo porque você se obriga a ser fiel a Jesus Cristo, a andar debaixo da autoridade dos princípios e dos ensinamentos. Isso quer dizer, você só faz parte de uma igreja, do corpo de uma igreja. Você só é fiel em uma igreja porque você quer. Você não é obrigado a nada. Para o Senhor precisa ser voluntário, e Ele quer que o serviço seja voluntário. Eu obrigo a mim mesmo, obriga a si próprio. Isso se chama fidelidade. Aí eu te pergunto, você tem realmente sido fiel? Você tem cumprido com os deveres de um fiel dentro do teu ministério? Dentro do teu chamado, dentro da tua igreja, dentro da tua casa, com teu casamento, com teu namoro, com teu trabalho? Você tem sido fiel? Muitos não são capazes de sustentar a fé na hora da cova dos leões e se mostram infiéis. Muitos na hora do teste, na hora do arroxo, na hora do vamos ver, na hora do confronto, se mostram infiéis, porque é fácil ser fiel enquanto está bem. Era muito fácil para Daniel ser fiel enquanto ele estava mandando em todo mundo. Era muito fácil para Daniel adorar a Deus 3 vezes por dia enquanto ele estava no topo. Mas no momento em que aquele homem, acostumado já a dar direções, a mandar, é jogado na cova dos leões, cadê a fidelidade? Cadê a fidelidade? Aí o Senhor te pergunta nessa noite, cadê a tua fidelidade? Primeira característica de Daniel é a fé. A segunda é submissão e obediência. Submissão e obediência a Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, então entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém. E 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando ao Deus, diante do seu Deus. Independente do que falaram, independente das ordens que deram, Daniel obedeceu. A fé, ela só se torna efetiva quando ela é seguida de ação. Uma fé efetiva não é uma fé de conversa fiada, não é uma conversa de falação. Não é uma fé que fala e não faz nada. Fé é seguida de submissão, de obediência. A fé é precedida de submissão e obediência. A fé de Daniel levou ele a se submeter, a obedecer a Deus, mesmo diante de uma situação tão crítica. Depois de aprovado por Deus, Daniel foi estabelecido de forma surpreendente, amém? E aqui vem um ensino para nós que
Na hora que você se submeter ao Senhor, na hora que você tiver fé no Senhor, se submeter e obedecer ao Senhor, Ele vai te estabelecer de forma surpreendente. Porque Daniel honrava a Deus, não era o rei. Honrava a Deus e o rei o honrou. No momento em que a tua obediência ao Senhor, a tua submissão ao Senhor, a tua fé foi entregue ao Senhor, o teu patrão vai te reconhecer, vai te honrar. O teu marido vai te honrar, os teus vizinhos vão te honrar, os teus pastores vão te honrar, os teus colegas da escola vão te honrar, por causa da tua fé em Jesus Cristo, por causa do teu testemunho, por causa da tua obediência à palavra de Deus. Só tem um que estabelece a autoridade, e o nome é Jesus Cristo. E Ele precisa te aprovar, é Ele que precisa te aprovar, para que os homens reconheçam em você a autoridade. Ninguém vai tomar a autoridade pelas próprias mãos. Os que fizeram isso foram derrubados pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor. Submissão e obediência a Deus selam a palavra e abrem portas para a prosperidade. Submissão e obediência é o que sela a palavra, é o que confirma a palavra em você, é o que confirma que você anda pelos caminhos retos, pelos caminhos certos, e aí as portas de prosperidade abrem sobre a tua vida. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Isso quer dizer plenitude de paz, vida em abundância, ausência de necessidades. Isso quer dizer saúde, isso quer dizer alegria. Fé, submissão e obediência. E a terceira característica de Daniel: honra. Daniel era um homem de honra. E o que é honra? Honra é um reconhecimento entregue a quem é devido. Reconhecimento entregue a quem é devido. O Senhor é digno de toda a honra. E nada mais honra a Deus, nada mais honra ao Senhor do que a fé nele, do que a obediência e a submissão a Ele. Quem crê e é fiel, quem crê no Senhor e é fiel a Ele, se submete a Ele e obedece a Ele. Daniel honrava a Deus com a sua fé, com a sua obediência e a sua submissão. Honrava tanto a Ele, tinha tanta obediência, tinha tanta submissão, que respeitava as autoridades da terra. Daniel foi colocado à prova, saiu da cova. No momento em que ele sai da cova, se ele fosse como alguns crentes lá do Polo Ártico, cheio de soberba, arrogância, empáfia, cheio de autossuficiência. Conhece algum crente assim? Que passa pela rua, nem bom dia dá? Conhece? Aqueles crentes assim que acha que é melhor que os outros. Teria botado o dedo na cara do rei e falado assim: tá vendo aí, ô vacilão? Me colocou lá na cova, mas com meu Deus ninguém dá mole não. Ele é assim mesmo. Tá vendo aí, vacilão? Quis me jogar lá, encheu o lar de leão cheio de fome, para ver se me pegava. Só que com o meu Senhor ninguém pode não. Com o meu Deus ninguém pode não. Pode cada leão que você botar, o meu Deus manda anjo. Manda mais um monte de anjo. Tem um monte de anjo lá no céu disponível lá, só para me guardar, porque eu sou ungido do Senhor. Conhece algum crente assim? Mas Daniel nos ensina como nos comportar. E você nessa noite vai aprender. Versículo 21 diz assim: então Daniel falou ao rei. O rei chama e Daniel fala: o rei vive para sempre. Aí versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel está dizendo assim: ó rei,
Fiz nada contra ti não, rei. Eu sempre cuidei das tuas coisas. Rei, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso colocar Ele no teu lugar. Você é muito importante, você é o rei. Só que o meu Deus é o meu Deus, rei. E quando eu adorava o meu Deus, eu não estava fazendo nada contra você não, rei. Sabe, eu te honrei, eu sempre fiz o melhor que eu pude, rei. Rei, assim, eles armaram contra mim, você já entendeu que eles armaram, mas a minha intenção nunca foi te dar R$1 de prejuízo, rei. Eu sempre cuidei dos teus negócios, rei. Sabe, porque Daniel entendia de que como que eu posso honrar a Deus que eu não vejo, se eu não honro quem Ele colocou como autoridade sobre a minha vida, se eu não honro o meu pastor, a minha pastora, se eu não honro o presidente do bairro, se eu não honro o prefeito, o governador, se eu não honro a Dilma. Eu não sou obrigado a concordar com o governo dela, mas eu sou obrigado a honrá-la porque ela é presidente. Mas eu tenho o direito de votar em quem eu quiser. Posso votar nela de novo ou não. De novo não, que eu não votei nela, nem vou. Mas eu preciso honrar as autoridades estabelecidas. Honrar o guarda de trânsito porque é autoridade. Honrar a sinalização de trânsito porque é autoridade. Honrar o líder do ministério, o líder de célula, porque é autoridade. Pessoas insistem em não honrar os deveres que tem dentro da igreja e se diz da igreja. Não concordam com o devocional no domingo. Meu irmão, ap.rina@boladeneve.com. Manda para quem manda. Manda um e-mail para quem manda e diz, não concordo. Para quem não pegou o endereço, depois eu ensino de novo. Fácil. A questão não é se eu concordo ou não, a questão é se eu obedeço. A questão é se eu me submeto. A questão é se eu honro a autoridade ou não. Porque anjos disponíveis, para mim, tem anjos disponíveis. Mas como eu me comporto aqui? Como que eu honro as autoridades aqui? Como que eu lido com as autoridades que foram estabelecidas sobre a minha vida? Honrar a Deus na cova dos leões é estar diante do favor de Deus. O que eu quero te dizer é o seguinte: se entrou crise na tua vida, ela tem fim. Se você entrou num deserto, ele tem saída. E a saída dele é para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Toda oportunidade de crise, de deserto que o Senhor te dá, Ele está te dando a oportunidade de você alcançar o sobrenatural dele. Você tem que ficar observando, aonde está a oportunidade, aonde está a oportunidade de alcançar o sobrenatural de Deus, aonde está a oportunidade de encontrar a glória do Todo-Poderoso, aonde está a oportunidade. Mas falaram que você está doente, mas falaram que você perdeu tudo, mas falaram que você vai para a cova dos leões. Não importa o que falaram, o que importa é a palavra de Deus para a minha vida. É isso que importa para você nessa noite. Fé, obediência, submissão, honra. E a quarta e última para acabar: uma vida espiritual sem brecha. Calma, se mexe muito na cadeira não. Nem vai embora. Uma vida espiritual sem brecha. Vida espiritual sem brecha. Vaso sem rachadura. Alguém aqui é um vaso do Senhor? Tem gente em dúvida. Misericórdia, vem aqui que eu vou botar a mão na sua cabeça e repreender.
Alguém aqui é um vaso do Senhor? Vaso de honra. Transportar o óleo do Senhor, transportar o Santo Espírito, transportar o poder de Deus. Agora, quando um vaso tem uma brecha, isso quer dizer, quando o vaso tem uma rachadura, esse vaso não serve para transportar a glória de Deus. Esse vaso precisa ser refeito. Esse barro precisa ser quebrado, precisa ser moído, precisa ser molhado, precisa ser tratado o caráter, precisa ser confrontado. E isso dói. Mas o pior não é isso. O pior é que esse barro não serve mais para ser vaso. Esse barro agora só serve para ser escultura. Quer dizer, só vai servir de enfeite na casa de Deus. Você não foi chamado para ser enfeite na casa de Deus. Você foi chamado para transportar a glória do Senhor. Você foi chamado para ser usado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, se acerta com o Senhor nessa noite. Fecha as brechas. Situações onde muitos negociam a fé, negociam os princípios de Deus. Mas em Daniel não foi achado nele inocência, não foi achado culpa. Daniel não deixou de fazer o que era correto diante do Senhor, mesmo em situação de crise. Ele não cedeu às pressões, nem à mentalidade mundana de fazer na hora do aperto. Sabe, o versículo 12 diz que 30 dias, o edito era por 30 dias. Isso quer dizer, Daniel, deixa de ser vacilão, é só 30 dias, meu irmão. Depois você volta a adorar o Senhor. Vida espiritual sem brecha. É assim que você está? Vida espiritual sem brecha, selado, fechado. Não importa quantos dias são. Não importa se é uma nota fria que eu preciso dar. Não importa se é um troco errado. Não importa se é uma negociata que é uma vez só. Não, é rapidinho, é só 30 dias. Não importa se a vizinha está te dando mole. Vai negociar o teu casamento, vai adulterar. Vida espiritual fechada, selada, sem brecha. Mesmo que por pouco tempo. Daniel podia continuar lá no topo e fingir de morto 30 dias. Eu passo 30 dias sem ir para a igreja, tranquilo, passa rapidinho. Eu passo 30 dias sem orar, daqui a pouco eu volto a orar de novo, as misericórdias se renovam toda manhã. Não tem problema não, é rapidinho, mas os negócios ilícitos estão correndo, a brecha está aberta e o óleo está vazando, e o poder de Deus está vazando, e não há como reter o rio de água viva, não há como criar uma represa, não há como ter consistência. O problema para o cristão não é a cova e nem os leões. Pode botar uma cova todo dia. Pode botar 48 leões com fome lá dentro. O problema do cristão não é a cova nem os leões. O problema do cristão é a vida reta. A vida reta na presença de Deus. Você fechou as brechas da tua vida. Você acertou o documento do carro. Você pagou a quem você devia. Você acertou tudo. Você já casou. Você já fechou todas as coisas. Você já fechou todas as brechas? Ou continua em fornicação? Continua em sexo ilícito? Continua fingindo que não está vendo? Continua fingindo que não está vendo? O Senhor está falando com você nessa noite. Acerta a tua vida enquanto é tempo. Não é cova escura, molhada e fedorenta. Não é leões famintos. Mas é as brechas da tua vida. É a forma como você se comporta. É as escolhas que você faz.
As escolhas que você pode fazer diariamente. Diariamente abrem-se duas portas. A porta do certo e a porta do errado. Todos os dias você tem a oportunidade. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher Jesus. Todos os dias você tem a oportunidade de tapar a boca dos leões. Por causa dessas brechas, muitos que tinham tudo para vencer, muitos que tinham tudo para ter ministérios prósperos, muitos que tinham tudo para serem estabelecidos como cabeça e não como cauda, muitos que têm tudo, tinham tudo para serem reconhecidos como homens e mulheres de Deus, muitos que tinham tudo para ter uma mudança radical de vida, estão sendo despedaçados dentro das covas. Tenha a certeza que armadilhas estão sendo abertas para você. Esse é o evangelho que eu leio. Esse é o evangelho que eu conheço. Eu não conheço o evangelho do mar de rosas. Eu conheço um evangelho de renúncia. Eu conheço um evangelho de renúncia. Eu conheço um evangelho de sacrifício. Eu conheço um evangelho de abrir mão, de dar a minha vez, de dar a outra face, de andar a segunda milha. É esse evangelho que está aqui. É esse que eu leio. Eu não conheço o evangelho de facilidades. Eu não conheço o evangelho em que nada vai ser fácil. Alguns dizem, o inimigo está se levantando. Ele sempre esteve e vai sempre estar. Só que existe promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, você é a igreja? Você é a igreja? Tenha a certeza de que estão armando armadilhas, arapucas para você. Mas o Senhor protege os seus. O Senhor cuida dos seus. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Tudo depende da tua vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Você não pode e não deve ficar pensando em quem não veio. Porque essa palavra é para você, não é para quem ficou em casa. E o Senhor quer te chamar a um posicionamento nessa noite. Muitas vezes, com base na nossa fé, no nosso testemunho cristão, o inimigo vai preparar armadilhas. Em alguns casos, vai conseguir lançar alguns de nós na cova dos leões. E é claro que isso vai acontecer. E o que esperar de Satanás? O que esperar de Satanás e da sua corja? O que esperar se não for ele armar contra o povo de Deus, contra os filhos, contra aqueles que se levantam, contra aqueles que abriram mão do pecado, contra aqueles que desistiram de andar no mundo e resolveram andar na luz de Cristo? Armadilhas. Ele não tem escrúpulos e vai usar o que puder para acabar contigo. Ele vai usar o que puder para aumentar a tua frustração, para acabar com o teu emocional, para destruir a tua vida espiritual. E para isso ele pode até usar pessoas próximas de você. Para isso ele pode usar até parentes, até pessoas que vivem no seu contexto.
Talvez a cova não seja uma caverna para você, uma caverna física, nem leões famintos. Talvez seja prostituição, fornicação, adultério. Talvez seja roubo. Talvez seja fofoca, calúnia. Talvez seja divisão. Mas Deus fechou a boca dos leões para Daniel. E Ele quer fechar a boca dos leões que te perseguem nessa noite. Ele quer mudar a tua história. O Senhor não te chamou aqui à toa. Talvez você veio por um convite. Talvez você veio, nem sabe por quê. Mas o Senhor te chamou para encontrar contigo nessa noite. E existe um jeito de ter uma vida como Daniel. Permitindo que o Espírito excelente habite em você. Para isso é necessário aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há outra forma de se alcançar a salvação. A Bíblia é clara. Não importa o que te falaram ou o que te ensinaram. A palavra de Deus é clara. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se você deseja uma mudança radical na tua vida, se você deseja, a partir de hoje, viver o sobrenatural de Deus, se você deseja ver leões com boca fechada perto de você, se você deseja que as pessoas olhem para você e vejam que ali tem algo diferente, eu reconheço mudança, eu reconheço. O Senhor te convida para participar do reino dele. Para isso é necessário uma pequena oração, que eu posso te ajudar, e que você precisa declarar. Mas mais do que declarar com a boca, é necessário declarar com o coração. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, repete comigo. Repete comigo. Alguns chamam isso de apelo. Jesus não está apelando nada. Ele está te dando a oportunidade de você ser transportado do reino das trevas para um reino de amor. Para você ter uma mudança de vida. Para você ter a vida transformada pelo poder dele. Se você deseja, repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu ouvi a tua voz. E te reconheci. Como autor da vida. Eu te aceito, Senhor. Como meu único. Suficiente. Senhor e Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome. No livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por essas vidas que te aceitaram nessa noite. Como servo e sacerdote do Senhor, eu recebo elas na tua igreja, Senhor, no teu corpo, como membro da tua família, Pai. E nos colocamos à disposição como igreja para aconselhar, para instruir, para ensinar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você refez a tua aliança com o Senhor, nós como Igreja Bola de Neve, temos mecanismos para te ajudar na tua caminhada. Temos pessoas prontas e disponíveis para te auxiliar. Deixa o seu nome em uma das pranchetas lá de trás, seu telefone. Eu prometo, como pastor dessa igreja, que não vou ficar te perturbando. Só quero te abençoar. Só quero
fazer parte da tua nova caminhada. Quero ver o poder de Deus na tua vida, mudando a tua vida assim como Ele mudou a minha. Em nome do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor trouxe a palavra de Daniel, mostrando a história de Daniel, mostrando qual as características de Daniel que nós precisamos trazer para nossas vidas, para que os leões tenham as bocas fechadas, para que nós não sejamos despedaçados pelos leões. Fé, submissão e obediência, honra e vida espiritual sem brecha. Você tem coragem de trazer isso para a tua vida? Eu não sei qual dessas tua vida está faltando. Talvez seja uma ou duas, talvez seja as 4. Nada disso é problema. Nada é problema para o Senhor. Você quer isso na tua vida? Se você quer, fica de pé no teu lugar. Se você quer isso, se você quer que esses conceitos entrem na tua vida, a fé, a submissão, a obediência, a honra e a vida sem brecha. Se você quer isso para a tua vida, fica de pé no teu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Durante esse louvor, que você faça uma oração ao Senhor. Uma oração dizendo a Ele: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Senhor, eu reconheço. É para você falar com Ele: Senhor, eu reconheço as debilidades, eu reconheço as fraquezas, e entrego no Teu altar, Senhor, e entrego ao Senhor. Você fala com Ele. Durante esse louvor, que seja um louvor de entrega, que seja um louvor, que seja um momento de adoração, que você possa nesse momento ter o teu momento com Ele. Esquece quem está do teu lado, esquece quem está na tua frente, esquece. Nada pode te impedir nessa hora, nada pode te impedir de adorar ao Senhor, nada pode te impedir de você falar com Ele: Senhor, eu me coloco à tua disposição, eu me rendo ao teu poder, eu me rendo à tua autoridade. Durante esse louvor, faça a tua oração. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Sim, tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Fale a Ele, fale a Ele. As trevas se vão. Confesse. Barreiras se vão. Declare a Ele. Por causa da tua luz, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Adore, 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 adore. Entregue a sua vida a Ele. Declare a Ele, declare. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Só tu és o Rei, tu és o Rei, ninguém pode mudar.
és o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge. Senhor, assim como Daniel enfrentou uma armadilha, nós também, Senhor, temos sempre uma armadilha contra nós, Senhor. E em muitos casos, os leões têm nos alcançado. Mas nessa noite, Senhor, nós aprendemos com a vida de Daniel o que falta em nós. Nós aprendemos nessa noite, Senhor, que em alguns momentos falta fé, que em alguns momentos falta obediência, submissão, que em alguns momentos falta honra, Senhor. Nós aprendemos que em alguns momentos em nossas vidas a culpa é nossa de permanecer com nossa vida com brechas. Mas nós nos apresentamos a Ti, Senhor, reconhecendo tudo e entregando tudo no Teu altar, entregando tudo nos Teus pés, Senhor. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, como igreja, Senhor, como Teu povo, como raça eleita. Nós reconhecemos, Senhor, e entregamos tudo a Ti. Te pedimos, Senhor, recolhe, Senhor, tudo que não convém em nossas vidas, todo sentimento. Recolhe, Senhor, para que possamos ter uma vida reta, para que possamos ser achados graças aos Teus olhos, Senhor, para que possamos ter uma vida como a de Daniel. Recalabaredeque, recalabará, shekarabaradeke. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome. A Tua igreja, Senhor, se prostra aos Teus pés. Se prostra aos Teus pés, Senhor. Naquela noite em que Daniel passou na cova. Baixa um pouquinho. Naquela noite em que Daniel passou na cova, os leões poderiam ter comido Daniel, estraçalhado Daniel. E hoje nós estaríamos pregando sobre Daniel. Mesmo se o Senhor tivesse permitido que os leões tivessem despedaçado Daniel,
Daniel era testemunho de integridade, de retidão diante do Senhor. Morreu honrando. Podemos falar de Estevão, podemos falar de Filipe, de Tiago, podemos falar de um monte de que morreu porque não negou a Jesus Cristo, porque não negou o Evangelho, porque não negou, porque manteve uma vida reta. Daniel, o Senhor, aprove ao Senhor livrá-lo, a outros, aprove não livrar. Quem somos nós? O que eu quero te chamar, o que eu quero te falar nessa noite, independente das circunstâncias e das consequências, honre ao Senhor com a tua vida, honre ao Senhor com as tuas decisões, honre ao Senhor com as tuas palavras, honre ao Senhor com a tua adoração, honre ao Senhor com as tuas finanças, honre ao Senhor, honre ao Senhor, vida reta, vida digna, vida íntegra, sem brecha, sem mácula, na presença de Deus. Uma vida para louvor e adoração de Jesus Cristo. Uma vida onde as pessoas olham e veem, ali tem um homem de Deus. Para que essa palavra seja selada na tua vida, nós vamos ceiar agora.